Sob as areias escaldantes de Gizé, existe um segredo que até os cientistas têm medo de tocar. Sarcófagos selados sem corpos lá dentro. Uma porta com puxadores de metal que ninguém jamais ousou abrir. Uma lua de sangue que se ergueu sobre essas tumbas há milhares de anos. Hoje, vamos percorrer corredores estreitos onde o ar rareia, desvendando 10 dos segredos mais aterrorizantes escondidos dentro das antigas pirâmides, da primeira pista até o desfecho mais chocante. O 10º lugar pertence aos homens que ergueram essas montanhas de pedra e foram engolidos por elas. Durante anos, disseram a você que colunas intermináveis de escravos arrastavam cada bloco sob o estalo do chicote. A verdade é mais estranha e, de certa forma, muito pior. À sombra da Grande Pirâmide, arqueólogos escavaram a areia e encontraram uma cidade silenciosa dos mortos. Fileiras e mais fileiras de sepulturas simples, cheias dos ossos dos trabalhadores que a construíram. Seus esqueletos contam uma história brutal. Colunas esmagadas pelo peso de cargas que nenhum corpo humano deveria suportar. Braços quebrados de forma limpa e curados tortos. Joelhos gastos até quase desaparecer muito antes dos 30 anos. Alguns crânios ainda mostram uns pequenos furos redondos onde curandeiros desesperados tentaram perfurar a dor, enquanto os homens ainda respiravam. É quase possível se colocar dentro daquele lugar como ele era. O ar fica pesado com poeira de calcário, que gruda em toda a garganta e transforma a saliva em pasta. O cheiro de suor, gordura animal e pedra tostada pelo sol pesa sobre você. O rangido interminável dos cinzéis de cobre nunca para, e as cordas gemem enquanto se esticam até o limite de arrebentar. Milhares de corpos se movem como um só, dia após dia, estação após estação, até que a carne simplesmente cede e outro homem é arrastado para a vala. Aqueles não eram escravos sem rosto. Muitos eram habilidosos e até orgulhosos, organizados em turmas com nomes ferozes gravados na pedra. Equipes que se chamavam de amigos do rei e bebiam sua ração de cerveja espessa ao fim de um turno que os envelhecia uma década em apenas um ano. E aqui está o detalhe que tira o sono de muita gente. Talvez alguns desses trabalhadores nunca tenham sido levados para lugar nenhum. Imagine isso por um instante. Quando um corredor desabava ou um bloco escorregava dos rolos, os homens debaixo dele podiam ter sido esmagados e selados exatamente onde caíram, dobrados dentro das próprias paredes que estavam erguendo. Se foi isso que aconteceu, então a pirâmide não custou apenas vidas, ela as reteve. Camada após camada, conta a versão mais sombria, ela foi subindo em torno dos corpos das pessoas que a fizeram, até que o túmulo de um único rei se tornou também o túmulo do sem nome. Cada bloco que você vê pesa mais do que um carro, e há milhões deles, cada um moldado, transportado e assentado por mãos que sangraram para isso. Faça a aritmética cruel ao longo de 20 anos de construção, e o número de corpos destruídos sobe para milhares. Pais se quebraram nessas pedras e foram substituídos pelos filhos, que se quebraram por sua vez. De modo que linhagens inteiras foram sendo engolidas por um único túmulo, como areia escorrendo por entre os dedos fechados. O trabalho nunca parava por causa do luto. Um homem desabava nas cordas, era puxado para o lado e antes mesmo de seu corpo esfriar, outro já ocupava o lugar vazio para manter o bloco em movimento. A pirâmide não se ergueu apesar de toda essa morte. Ela se ergueu por causa dela. Com o preço de um homem de trabalho e dor,
para cada pé escondido de sua altura terrível. O que arrepia é o cuidado misturado à crueldade. Esses ossos curados provam que esses homens eram alimentados, tratados e mobilizados com talas e cuidados quando caíam, só para serem mandados de volta às cordas e se quebrarem de novo. Eles eram valorizados como se valoriza uma ferramenta, mantidos em funcionamento até o momento em que já não pudessem mais trabalhar. Não deixaram máscaras de ouro, nem retratos pintados, nem estátuas orgulhosas, apenas ossos gastos e os traços tênues de ferramentas que sobreviveram às mãos que as seguraram. Você passa pelo trabalho deles toda vez que olha uma foto de Gizé e nunca os vê. Esse é o primeiro segredo das pirâmides e também o mais silencioso de todos. O maior monumento já construído por mãos humanas é também a maior sepultura sem nome do planeta, e os homens selados dentro dele ainda esperam, depois de todos esses séculos, que alguém finalmente diga seus nomes. O nono segredo está gravado na própria pedra, à espera nas paredes de quem tiver coragem de o ler. Os hieróglifos egípcios ficam lindos no museu, iluminados e protegidos atrás do vidro. Mas, no fundo de uma tumba selada, a luz trêmula de uma única chama parecem outra coisa por completo. Parecem um aviso dirigido a ti. Longas fileiras de pássaros, olhos, serpentes e figuras humanas desfilam pelo reboco em silêncio absoluto. E cada um deles foi talhado por uma mão que já é pó há milhares de anos. Há centenas destes sinais, às vezes milhares, cobrindo uma câmara do chão ao teto, e nenhum deles foi colocado por acaso. Passa as pontas dos dedos por cima deles, e a parede está mais fria do que o ar à volta. A tinta, preservada da luz durante tanto tempo, ainda brilha em vermelho, dourado e azul profundo, tão viva como no dia em que secou, porque a luz do sol nunca chegou ali para desbotar as cores. À luz vacilante da tocha, as figuras parecem mexer-se, inclinar-se para a frente, virar os olhos pintados para o intruso que quebrou o silêncio. É um truque da sombra, tem de ser, e mesmo assim o coração acelera, e mesmo assim dás por ti a olhar por cima do ombro para a escuridão que se adensa atrás de ti. Algumas dessas gravuras são simples registros da glória de um rei, listas das suas conquistas e das suas oferendas aos deuses. Mas outras são mais sombrias. Por cima de certas portas, os escribas talharam maldições na pedra, ameaças dirigidas a quem ousasse perturbar os mortos adormecidos. A morte viria com asas velozes, prometiam eles, a quem atravessasse o limiar com a ganância no coração. Crocodilos, serpentes e escorpiões eram pintados como guardiões, soltos no outro mundo para caçar ladrões e estrangulá-los na escuridão. Algumas inscrições descrevem exatamente como o intruso irá sofrer: estrangulado como um pássaro, queimado, afogado, devorado. Um menu de castigos escrito para um leitor que o autor nunca chegaria a conhecer. Os egípcios acreditavam que um nome escrito na pedra nunca morria de verdade e que um feitiço gravado numa parede nunca perdia o seu poder. Para eles, aquilo não era decoração. Eram fechaduras, eram armadilhas feitas de linguagem, criadas para durar para sempre, muito depois de o último sacerdote ter partido. Quem entrava não estava a olhar para a arte, estava a ler os termos de um pacto com os mortos, e os mortos não perdoam quem quebra a palavra dada. Até a direção para onde as figuras olham era escolhida com cuidado, para que a magia fluísse no sentido certo e os guardiões ficassem virados para a porta.
E se alguma parede rachasse ou se lascasse, acreditava-se que o feitiço gravado nela também se quebrava, deixando seu poder escapar pela ferida na pedra. Por isso, os escribas não arriscaram. Talharam as maldições mais perigosas mais do que uma vez, em mais do que um lugar, escondendo cópias onde nenhum ladrão pensaria procurar, garantindo que, fosse qual fosse o bloco arrancado ou a superfície marcada, pelo menos um guardião continuaria intacto, ainda a vigiar na escuridão, ainda enrolado, pronto a atacar no instante em que fosse perturbado. Fica parado numa dessas câmaras e percebes algo que os guias nunca contam. Cada símbolo foi colocado com um cuidado terrível, apontado através dos séculos para um rosto que os seus criadores nunca veriam. Talvez para um ladrão, talvez para um estudioso, talvez para ti. A mensagem sobreviveu a tudo: impérios, invasões, o lento desmoronar do mundo lá em cima, só para chegar ao momento em que a tua luz lhe toca. E, no instante em que isso acontece, a maldição, se alguma vez existiu, desperta finalmente. Vieste para olhar para a escrita antiga. O que talvez tenhas feito foi ativar um feitiço que esperou pacientemente, na escuridão total, por alguém exatamente como tu para chegar. Na 8ª posição, deixamos as pirâmides para trás e seguimos até uma fenda escondida nas falésias do deserto, um lugar onde os reis iam para desaparecer para sempre. O Vale dos Reis, visto de longe, não parece nada de especial. Só rocha seca, calor ofuscante e um silêncio tão absoluto que parece pressionar os seus ouvidos. Mas por baixo desse chão vazio existe um verdadeiro favo de túmulos, mais de 60, escavados fundo na montanha e recheados com tudo que um faraó acreditava precisar no mundo além da morte. Eles foram feitos para nunca serem encontrados. Esse era o objetivo desde o início. As pirâmides tinham falhado como esconderijos, saqueadas vezes sem conta. Então, os reis mais tardios mudaram de estratégia e foram para debaixo da terra, para a escuridão, na esperança de que o próprio deserto guardasse o seu segredo. O calor aqui faz algo com qualquer pessoa. Ele ondula sobre a pedra em vagas e faz as falésias ao longe tremerem como se estivessem vivas. Não há canto de pássaros, não há vento, só o som seco dos seus próprios passos e um silêncio tão pesado que parece que todo o vale está a prender a respiração, à espera de que você se vire e vá embora. Durante muito tempo, os habitantes locais evitaram estas colinas depois de escurecer, sussurrando que os espíritos dos reis enterrados ainda percorriam os caminhos, guardando o tesouro que foi sepultado com eles. O vale foi moldado pela natureza como uma pirâmide tosca por si só, um pico que se ergue sobre os túmulos, como se a própria montanha fosse o verdadeiro monumento e os reis tivessem simplesmente rastejado para dentro dela para dormir. E o vale tem o hábito de ferir quem cava fundo demais. Os saqueadores de tumbas que invadiram este lugar na antiguidade eram por vezes apanhados e o castigo era uma morte lenta por empalamento, com os corpos deixados ao sol como aviso para quem achasse que os mortos eram presa fácil. Os exploradores modernos não tiveram muito mais sorte. Corredores desabavam sem aviso, soterrando homens vivos sob toneladas de entulho. Cheias repentinas, raras como são num deserto, irrompiam pelos túmulos e afogavam pessoas no último lugar da terra onde alguém esperaria ver água. Febre,
mordidas de cobra e doenças estranhas e súbitas seguiram algumas equipas de um túmulo para outro. Cada descoberta aqui parecia vir com um preço, pago na moeda que os vivos menos querem gastar. Até os homens juramentados para guardar estes túmulos, por vezes, se tornavam ladrões. Guardiões de confiança, que conheciam cada porta escondida, entravam à noite para despojar os próprios reis que deviam proteger, arrancando o ouro das múmias com as próprias mãos no escuro. As suas confissões foram registadas e enterradas na areia seca, e sobrevivem até hoje, lidas como as palavras de homens assustados que sentiram algo ao observá-los enquanto trabalhavam. Roubaram os mortos por uma fortuna. Muitos não viveram o suficiente para gastar. Lá no fundo, o ar muda. Fica imóvel, pesado e fresco, e traz um cheiro estranho e seco, o odor de poeira que não se mexe há 3.000 anos. Tetos pintados ardem com estrelas douradas sobre um fundo de azul profundo. As paredes mostram o rei morto a navegar pelo submundo num barco de ouro, enfrentando monstros com cabeças de feras, passando porta após porta guardada por demônios com facas. Você está dentro do mapa privado de um homem para a vida após a morte. Um guia passo a passo para sobreviver à morte. E ele nunca quis que uma alma viva o lesse. É isso que torna o vale tão inquietante. Ele foi construído para ser secreto, selado e esquecido por todos para sempre. E, no entanto, aqui está você, a atravessar uma entrada que foi fechada com a certeza de que ninguém jamais a abriria. Cada túmulo em que entra é uma promessa quebrada, uma fechadura forçada, um rei arrastado de volta para a luz da qual tentou tanto escapar. Os reis escolheram este vale precisamente porque parecia à beira do mundo, um lugar onde os vivos não tinham motivo para ir. E naquele silêncio, parado onde nunca deveria estar, é fácil acreditar que a velha regra ainda vale, que algumas portas, uma vez seladas, deviam ter permanecido assim. O sétimo segredo não está enterrado em pedra nenhuma. Ele paira no céu acima das pirâmides e, de tempos em tempos, ganha a cor do sangue. Imagine Gizé à noite, há milhares de anos. O ar do deserto é frio bastante para fazer você tremer e apertar um manto contra o corpo, enquanto a areia, pálida e luminosa sob uma lua cheia e prateada, brilha suavemente. As pirâmides se erguem como montanhas negras contra um céu tomado de estrelas, mais nítidas e mais intensas do que qualquer céu que você já tenha visto. E então, devagar, a lua começa a mudar. Uma de suas bordas escurece, como se algo invisível a estivesse engolindo por inteiro, e a luz vai se esvaindo até que o disco inteiro passa a brilhar num vermelho profundo e furioso. Para as pessoas que viviam ali, isso não era uma maravilha suave para apontar e admirar. Uma lua de sangue era uma ferida aberta nos céus. Significava que um deus estava morrendo, ou enfurecido, ou que o delicado equilíbrio que mantinha o mundo unido começava a falhar. Os sacerdotes corriam para os templos com suas tochas em chamas. Tambores ressoavam na escuridão. As oferendas eram queimadas até a fumaça arder nos olhos de todos, e as preces eram lançadas ao céu, implorando para que a luz voltasse antes que a escuridão se tornasse permanente. Num mundo sem luz elétrica, em que a lua era a coisa mais brilhante da noite, vê-la sangrar e desaparecer teria sido como assistir ao começo do fim de tudo. Fique ali, na sua imaginação, e sinta isso. As pirâmides, já vastas e estranhas,
agora banhadas de vermelho. Naquela época, suas superfícies eram revestidas por pedras de calcário branco polido, lisas como vidro, e essa pele brilhante como espelho teria captado o brilho carmesim e o devolvido, de modo que todo o planalto parecia em chamas sem uma única chama. Os chacais nas colinas começam a uivar, um respondendo ao outro por entre as dunas. A temperatura cai até o seu hálito embaçar o ar, e todos os olhos da terra se fixam numa lua da exata cor de um corte fresco e profundo. Há um pensamento ainda mais gelado escondido dentro deste. Os egípcios eram observadores brilhantes do céu, registrando os movimentos dos astros ao longo de séculos, com uma paciência que mal conseguimos imaginar. Eles acompanhavam as estrelas e a lua com uma precisão que ainda hoje nos impressiona. Isso significa que talvez soubessem que esses eclipses estavam para acontecer. Talvez tivessem contado os anos e previsto a noite exata em que a lua falharia. Eles poderiam ter planejado seus rituais para acontecer justamente sob aquela luz sangrenta, cronometrando suas cerimônias mais sombrias e secretas para o momento em que os céus ficassem vermelhos acima dos túmulos dos mortos. O que foi feito nessas noites à sombra das pirâmides, nenhum registro conta por completo, e o silêncio é, por si só, uma espécie de resposta. E um eclipse estava longe de ser o único presságio que os sacerdotes liam naquele céu. Cometas deixando rastros de fogo, estrelas cadentes e luzes estranhas perto do horizonte eram todos vistos como mensagens diretas dos deuses, avisos gravados nos céus para os olhos humanos. Então, uma lua que se tornava da cor do sangue acima dos túmulos de reis mortos não teria parecido um evento distante, perdido no espaço. Teria parecido pessoal, próximo, como se os próprios mortos estivessem se erguendo da terra para sufocar a luz e arrastá-la para a escuridão com eles. A lua de sangue ainda nasce sobre Gizé hoje. Ela cai sobre as mesmas pedras antigas, o mesmo deserto silencioso, os mesmos picos pontiagudos que viram 100 gerações rezarem e tremerem sob ela. Nada nos monumentos mudou. O revestimento branco desapareceu, mas as formas continuam as mesmas, e a luz vermelha ainda se acumula nas cavidades da areia, exatamente como fazia antes de a primeira palavra da história ser escrita. E quando esse brilho carmesim volta a se derramar sobre o planalto, não é difícil sentir o que eles sentiam, que o céu não está vazio, que há algo lá em cima olhando de volta, e que os velhos deuses não foram embora nem de longe, tanto quanto gostaríamos de acreditar. O sexto lugar vai para a criatura que se agacha à beira das pirâmides há mais tempo do que alguém consegue provar, fitando o horizonte com um rosto quase liso, gasto pelo tempo. A grande esfinge tem o corpo de um leão e a cabeça de um homem, e é colossal, talhada de uma única crista de rocha-mãe, tão pesada e tão antiga que ninguém concorda sobre quem a fez, nem exatamente quando. Ela simplesmente fica ali, como sempre ficou, observando o ponto onde o sol sobe todas as manhãs das terras mortas a leste. É mais comprida do que um avião de passageiros e mais alta do que uma casa, e ainda assim foi cortada da rocha viva em uma só peça, escavada do deserto como se um gigante tivesse sido enterrado de pé, deixando livres apenas a cabeça e os ombros. De perto, a esfinge é perturbadora de um jeito que as fotografias nunca conseguem captar. O rosto está quebrado, o nariz desapareceu por completo,
arrancado há muito tempo, deixando uma ferida plana no centro daquele olhar ancestral. Uma longa barba trançada, que um dia pendia do queixo, desfez-se em fragmentos. Fendas profundas cortam os ombros e os flancos. O vento e a areia soprada roeram a pedra até formar curvas estranhas e suaves, de modo que ela parece menos esculpida do que derretida. Um rosto que lentamente se dissolve de volta no deserto que o criou. Durante a maior parte da sua existência, ela ficou enterrada até o pescoço, com apenas a cabeça rompendo a superfície, como um crânio gigante, meio submerso num oceano de areia. Há uma ideia ainda mais estranha sobre ela que se recusa a morrer. Alguns estudiosos dos sulcos profundos gastos em seu corpo envelhecido argumentam que eles não foram feitos pelo vento e pela areia, mas por chuvas fortes e correntes. Se isso for verdade, a esfinge seria muito mais antiga do que os faraós a quem a atribuímos. Antiga o bastante para ter permanecido agachada aqui durante uma época mais úmida e mais verde do Egito, que não aparece em livro de história nenhum. Isso significaria que essa guardiã silenciosa vigiou um mundo perdido que já esquecemos por completo e que só ela ainda se lembra do que existia aqui muito antes de nós. E é aí que começam os sussurros. Por gerações, as pessoas se perguntam o que existe sob ela. Alguns acreditam que câmaras ocultas foram talhadas na rocha sob aquelas patas imensas, salas seladas guardando segredos de uma civilização ainda mais antiga que o próprio Egito. As lendas falam de um salão de registros, uma biblioteca enterrada de conhecimento perdido, esperando na escuridão pelo momento exato em que deve ser encontrada. Há até uma antiga história gravada numa pedra entre suas patas, contando sobre um príncipe que adormeceu à sombra da esfinge e ouviu o monumento falar com ele em sonho, implorando para ser libertado da areia. Escaneamentos do solo já sugeriram espaços vazios lá embaixo, salas ocas na rocha-mãe. O que há ali dentro, ninguém ainda foi autorizado a dizer com certeza. Fique entre suas patas ao amanhecer e o efeito é avassalador. O sol nascente faz a areia brilhar em ouro e o grande rosto gasto recebe a primeira luz exatamente como foi construído para receber, como se tivesse sido projetado como uma máquina de saudar o sol. Há um calor se espalhando pela pedra, o sussurro do vento contornando a base, o leve cheiro de poeira e calor seco, e acima de você, aquele olhar arruinado, fixo para sempre no horizonte, como se estivesse guardando algo, ou esperando por algo, ou vigiando o retorno de algo além da borda do mundo. Esse é o verdadeiro peso da esfinge. Ela não é apenas uma estátua, parece uma sentinela, colocada ali de propósito, apontada de propósito, deixada para vigiar o planalto dos mortos. Seja lá o que ela deveria proteger, nunca desviou o olhar, nem com a ascensão, nem com a queda de todos os impérios que passaram diante dela. E quaisquer segredos que dormem na rocha sob aquelas patas foram mantidos com fidelidade e por completo por tanto tempo que talvez nunca mereçamos o direito de conhecê-los. Ela encarou a própria história e venceu, e ainda está encarando agora, esperando um nascer do sol cujo significado nós não conseguimos ver. O quinto segredo aponta diretamente para cima, longe da areia, em direção às estrelas frias e distantes. Dentro da grande pirâmide, corredores estreitos, não mais largos que os seus ombros, atravessam a pedra maciça, saindo das câmaras funerárias rumo ao céu
em ângulos estranhos e calculados. Durante muito tempo, as pessoas acharam que eles serviam simplesmente para ventilação, uma forma de deixar os construtores respirarem. Mas esses corredores não se curvam para captar uma brisa, nem para refrescar um ambiente, e alguns deles nem sequer chegam à superfície externa. Eles miram. Cada um está alinhado com uma precisão assustadora em pontos específicos do firmamento, como se toda aquela montanha de pedra fosse uma máquina construída para encarar estrelas determinadas. Siga um desses corredores com os olhos e você entende o tamanho do esforço envolvido. Ele se estende por dezenas de metros através de milhões de toneladas de rocha, mantendo o ângulo sem vacilar, cortando bloco após bloco que precisou ser moldado e assentado com exatidão, cada um perfurado e alinhado para que o canal jamais perdesse o alvo. Construir algo assim à luz de tochas, com ferramentas de cobre e cordas esticadas, apontado para uma estrela que só podia ser vista por parte da noite, é quase inacreditável. Não há nada de casual nisso. Cada grau foi escolhido, e um erro de apenas a largura de um dedo, multiplicado por toda aquela pedra, teria desviado tudo do seu destino. Os alvos são o que fazem a pele arrepiar. Os corredores se estendem em direção ao cinturão de Órion e à estrela brilhante que os egípcios ligavam à deusa dos mortos, justamente as regiões do céu para onde eles acreditavam que a alma de um rei morto viajaria depois do seu último suspiro. Aquilo não era uma janela, era uma estrada, uma passagem aberta na pedra sólida para que o espírito do faraó pudesse se erguer do caixão, escapar pela escuridão da tumba e subir direto às estrelas, onde os deuses o aguardavam para recebê-lo como um dos seus. Para os construtores, o rei não estava morrendo, ele estava partindo, e eles estavam projetando a rota da sua saída. Imagine isso por dentro. Você está no fundo do coração da pirâmide, cercado por mais rocha do que consegue conceber, numa escuridão tão total que ela engole a sua tocha e deixa apenas um pequeno círculo trêmulo de luz. E atravessando essa pedra intacta, corre um único canal fino, perfeitamente reto, apontado para uma estrela que arde a incontáveis quilômetros de distância no frio do espaço. Encoste o rosto na abertura e sinta a leve corrente gelada descendo por ela. Ar que viajou da noite do deserto lá em cima, trazendo o frio das estrelas para o ventre da tumba. E há uma última reviravolta, silenciosamente perturbadora, nesses corredores. Com a lenta passagem das eras, as próprias estrelas se deslocam de seus antigos lugares no céu. Então, os canais já não apontam exatamente para onde apontavam antes. Eles foram alinhados com cuidado perfeito para os céus de uma única noite antiga e depois congelados para sempre na pedra, ainda se esticando para estrelas que da Alvno já se afastaram. Em algum lugar naquela escuridão, a tumba ainda envia seu sinal silencioso para um céu que seguiu em frente sem olhar para trás. Os vivos nunca deveriam usar essa passagem. Ela foi construída para algo que deixa o corpo para trás. Essa é a pergunta que permanece no ar frio da câmara funerária. Por que alguém apontaria uma tumba para o céu com um cuidado tão impossível, a menos que realmente acreditasse que algo lá dentro um dia precisaria encontrar o caminho de saída? A pirâmide não era apenas um túmulo, era um ponto de lançamento, uma máquina para os mortos, projetada ao longo de uma vida inteira de trabalho para enviar uma alma numa jornada que não podemos seguir nem medir. E, se eles estavam errados sobre essa jornada, então uma nação inteira se esgotou
construindo uma estrada para lugar nenhum. Mas, se estavam certos, então algo deveria ter subido por esses corredores na noite em que o rei morreu. E não temos como saber se isso realmente aconteceu. Na quarta posição está uma arma que não deveria existir, retirada das faixas de um menino que morreu há mais de 3.000 anos. Quando a tumba do jovem faraó Tutankhamon foi finalmente aberta, ela transbordou ouro em quantidade incontável. Máscaras, tronos, estátuas, carruagens, joias empilhadas em salas que tinham permanecido seladas desde antes da queda dos impérios. Mas junto ao corpo do rei menino, apertado contra a pele dele sob as camadas de linho, havia algo que superava tudo isso em mistério. Uma adaga, não de ouro, não de bronze, mas de ferro, reluzente e quase intocado pelo tempo, numa época em que o ferro era mais raro e mais precioso do que as joias mais finas do mundo. Guarde essa ideia por um instante. Estamos na Idade do Bronze. Os egípcios ainda não tinham aprendido a extrair ferro da terra e forjá-lo em suas fornalhas. O ferro era um metal de outro mundo, tão escasso e tão estranho que uma lâmina feita dele valia mais do que uma montanha de ouro. Um tesouro digno apenas de um deus ou de um rei. E ali estava ele, perfeitamente trabalhado, com o fio ainda afiado, repousando sobre o peito de um governante adolescente que morreu cedo e foi enterrado às pressas. E ao contrário do ferro comum, que em poucos anos apodrece e vira ferrugem vermelha, essa lâmina permaneceu na tumba por milhares de anos e mal perdeu o brilho, com a superfície ainda reluzente o bastante para captar a luz. Durante décadas ninguém conseguiu explicar isso. Então os cientistas apontaram seus instrumentos para a lâmina, sem jamais cortá-la ou danificá-la, lendo a própria composição do metal por fora. E a resposta que veio de volta era mais estranha do que qualquer lenda. O ferro da adaga não vinha da terra, vinha do céu. O metal correspondia exatamente à receita dos meteoritos, aqueles pedaços de ferro e níquel que caem em chamas dos céus e se chocam contra o deserto à velocidade de uma bala. E os egípcios, ao que tudo indica, já tinham um nome para essa substância muito antes de entendermos o que ela realmente era. Eles a chamavam de ferro do céu. Imagine o que isso significava para eles. Uma pedra cai em chamas do céu negro da noite, rasgando o ar com uma cauda de fogo até se espatifar na areia, em algum lugar das dunas. Ela é encontrada ainda morna ao toque, um bloco pesado e escuro de metal entregue ao que lhes parecia pelos próprios deuses, como presente ou sinal. E a partir dessa estrela caída, um mestre ferreiro aquece e martela uma lâmina digna de um rei levar para a vida após a morte. Uma arma que literalmente veio do reino dos deuses. Segurá-la hoje é segurar algo que um dia fez parte da escuridão entre as estrelas. Frio, pesado e com um brilho discreto, mais antigo do que o planeta em que você está pisando. E essa lâmina de estrela caída talvez não tenha sido a única peça do céu enterrada com ele. Disse que pequenas contas do mesmo ferro celestial repousavam entre os tesouros sem fim do rei menino. E é tentador imaginar sua família juntando cada fragmento do firmamento que conseguisse encontrar ou pagar, e selando tudo na tumba ao redor dele. Imagine-os armando uma criança morta com pedaços das próprias estrelas, presente após presente, para o que quer que o aguardasse na longa viagem pela escuridão que ele estava prestes a começar. É aí que horror e maravilha se entrelaçam nesse único objeto. O menino mais poderoso do mundo antigo foi enterrado agarrado a um pedaço de estrela caída.
uma arma forjada com algo que veio gritando do céu. Eles não a tratavam como curiosidade nem como peça de museu. Viam-na como um presente sagrado dos céus, afiado o bastante para defender a alma de um jovem rei contra os monstros de lâmina em punho do submundo para o qual ele estava prestes a entrar. E funcionou tão bem, à sua maneira silenciosa, que ela ainda está aqui, sem ferrugem, reluzente e à espera. A lâmina de metal celeste de uma criança morta que sobreviveu a todos os impérios que surgiram e caíram depois dele. O terceiro segredo não é o objeto, mas uma sensação. Aquela que agarra qualquer pessoa que entra na pirâmide e começa a descer por ela. Os corredores internos da Grande Pirâmide não foram feitos para o conforto humano e nunca tiveram essa intenção. São apertados, baixos e íngremes, obrigando você a se curvar quase ao meio e avançar aos tropeços, como um animal, rumo a uma escuridão que parece não ter fundo. Sobre as suas costas arqueadas repousa o peso inteiro da montanha. Milhões de toneladas de pedra pressionando através dos séculos, mantidas afastadas do seu crânio por nada além da habilidade de construtores que morreram antes mesmo de a história registrada começar. Um único deslocamento errado, de um único bloco errado, e não sobraria nada de você para encontrar. Quanto mais fundo você vai, mais o mundo ao redor muda. O ar fica rarefeito, quente e viciado, respirado e expirado por incontáveis corpos e achatado pela pedra sem fim, até cada inspiração parecer trazer menos do que a anterior. Ele carrega um leve cheiro mineral, úmido, antigo e um pouco azedo. O sopro da própria pirâmide, exalando algo que esteve preso por milênios. O som se comporta de forma estranha lá embaixo. Os seus próprios passos voltam até você achatados e distorcidos, como se as paredes estivessem devorando o ruído. Um sussurro viaja muito mais longe do que deveria, de modo que uma palavra dita lá na frente chega ao seu ouvido como se alguém invisível estivesse bem ao seu lado. Alguns visitantes saem jurando que ouviram mais do que ecos por ali. Uma respiração que não era deles. Um leve arrastar de movimento num corredor que tinham certeza de já ter deixado vazio para trás. A certeza súbita e sufocante de que as paredes tinham avançado um dedo enquanto eles estavam de costas. Depois, dizem a si mesmos que foi só a mente pregando peças num lugar sem luz e sem nada para fixar os sentidos. Dizem isso o caminho inteiro de volta para a superfície, e vão andando um pouco mais depressa enquanto fazem isso. Então, sem aviso, o corredor se abre no grande salão, e a escala repentina do lugar rouba o ar do seu peito. As paredes se elevam muito acima da sua cabeça, cada camada de pedra avançando um pouco para dentro sobre a de baixo, em balanço, de modo que o teto parece se inclinar sobre você e fechar o espaço à medida que sobe para o negro. Sua tocha não alcança o topo. A escuridão lá em cima é total e paciente. Você está parado no fundo de uma garganta de pedra colossal, inclinada para cima em direção ao coração da montanha. E cada instinto animal que ainda resta no seu corpo está gritando que você não deveria estar ali dentro, que nada vivo pertence a uma profundidade dessas. O verdadeiro terror desses corredores é o simples pensamento de a luz se apagar. Lá embaixo, sem uma única chama ou lâmpada, o negro é absoluto. Uma escuridão tão completa e tão pesada que você não consegue dizer se os seus próprios olhos estão abertos ou fechados, e acaba piscando só para conferir. As paredes se fecham dos dois lados,
esperto o bastante para tocar sem estender a mão. O teto pesa baixo sobre a sua nuca. Só existe um caminho estreito de volta à superfície, um único fio através da pedra, e se você o perdesse naquele breu, seria enterrado vivo no túmulo mais magnífico já erguido, rastejando em círculos por um labirinto que foi projetado para guardar um corpo, não para libertar uma alma viva. É por isso que esses corredores perturbam até pessoas que juram não temer nada. A pirâmide nunca foi feita para ser percorrida pelos vivos. Cada corredor foi talhado como um canal para os mortos, uma rota através da rocha sólida para conduzir um espírito que partiu exatamente até onde ele precisava ir, e em nenhum outro lugar. Subi-los por conta própria é invadir uma máquina feita para cadáveres. Sentir todo o peso esmagador do século se acomodar na sua coluna e entender, naquele ar fino, antigo e sem fôlego, o quão pequeno, o quão frágil e o quão mortal você realmente é. As pessoas entram por curiosidade, muitas saem abaladas e todas elas ficam felizes, mais felizes do que admitem, por voltar a sentir o sol na pele. O segundo lugar nos leva ao próprio coração da Grande Pirâmide, a um único objeto que espera na Câmara do Rei e vira de cabeça para baixo tudo o que você achava que sabia. Ali, numa sala nua de granito vermelho polido, repousa um caixão talhado a partir de um único bloco maciço de pedra. É um sarcófago, o lugar de descanso destinado a guardar o corpo do governante mais poderoso que o mundo antigo já viu. Ele está marcado e lascado num dos cantos, gelado ao toque e cortado com uma precisão que simplesmente não deveria ter sido possível com as ferramentas daquela época. E está completamente, impossivelmente vazio. Aproxime-se em pensamento, e o estranhamento só aumenta. A câmara ao redor dele é simples, quase brutalmente simples, sem pinturas, sem folhas de ouro, sem inscrições entalhadas cobrindo as paredes, como acontece nas tumbas do vale. Apenas blocos lisos de granito escuro, cada um enorme, encaixados com tanta precisão que você não conseguiria passar entre eles nem a lâmina de uma faca, nem mesmo um fio de cabelo. E ali, exatamente no centro, está essa caixa de pedra aberta, sem tampa, com o interior nu e varrido. Bata com os nós dos dedos na lateral e ela responde com um som grave, oco, quase de sino, que ecoa lentamente pela sala e se desfaz na escuridão. A voz de algo vazio. Aqui está o detalhe que intriga as pessoas há séculos. O sarcófago é um pouco largo demais para passar pelo corredor que leva até a câmara. Meça o sarcófago e meça a passagem, e a caixa simplesmente não passa. Ela jamais poderia ter sido trazida para dentro depois que a sala ficou pronta. Isso significa que ela foi colocada ali primeiro, baixada no lugar enquanto a pirâmide ainda se erguia ao redor dela, selada no coração do monumento de propósito, fechada com a certeza absoluta de que nunca mais seria movida. Tudo nele grita que um corpo deveria repousar ali por toda a eternidade, protegido por mais pedra do que qualquer túmulo da história. E, no entanto, não há corpo. Nunca encontraram um. Então, onde está o rei? Quando a câmara foi invadida pela primeira vez, muito depois de a pirâmide ter sido selada, os exploradores rastejaram pela escuridão, esperando encontrar o maior tesouro já enterrado. O que acharam foi um caixão aberto e mais nada. Nenhuma múmia, nenhum ouro, nenhuma joia.
Nenhum sinal de que um cadáver tivesse repousado ali em algum momento. Alguns insistem que ladrões antigos levaram tudo, embora ninguém jamais tenha conseguido explicar como carregaram uma múmia real e toneladas de tesouros por aqueles corredores estreitos, tortuosos e vigiados, sem deixar um único vestígio. Outros sussurram que a câmara nunca foi uma tumba de fato, que a caixa vazia servia a algum propósito que perdemos por completo. Algo que não tinha nada a ver com enterrar os mortos. Alguns foram ainda mais longe e se perguntaram se o rei jamais foi colocado nesta sala. Talvez ele esteja em outro lugar, selado numa segunda câmara escondida, ainda enterrada e sem ser descoberta dentro da pirâmide, enquanto essa caixa grandiosa e famosa sempre foi apenas uma isca, um chamariz vazio colocado no lugar mais óbvio para satisfazer os ladrões e fazê-los ir embora, convencidos de que já tinham roubado tudo que valia a pena. Se esse era o plano, ele funcionou com perfeição por milhares de anos, e a verdadeira tumba nunca foi tocada nem uma vez. Fique ao lado dessa pedra oca e deixe a pergunta pairar no ar frio e imóvel. Uma tumba colossal, a maior estrutura já erguida por mãos humanas, construída por um reino inteiro ao longo de uma vida de trabalho brutal, com cada tonelada dela organizada em torno dessa única caixa de granito no seu núcleo. E a caixa está vazia. O rei que deveria dormir, aqui em glória, por toda a eternidade, simplesmente desapareceu, sem corpo, sem resposta e sem qualquer pista de onde foi parar ou se chegou a ser colocado ali. A maior tumba da história do mundo talvez nunca tenha abrigado uma única alma. E, de algum modo, esse vazio, essa caixa aberta e silenciosa na escuridão, é muito mais assustador do que qualquer cadáver poderia ser. E, em primeiro lugar, o segredo mais perturbador de todos é uma porta. Não uma entrada grandiosa, nem um portão selado diante do qual alguém pudesse se pôr de pé, mas uma pequena laje de pedra, colocada de propósito, escondida no fundo da grande pirâmide, no fim de um eixo tão estreito que nenhum ser humano jamais teria esperança de rastejar por ele. Durante milhares de anos, ninguém sequer sabia que ela estava ali. Então, engenheiros construíram um robô minúsculo, pequeno o bastante para caber naquele espaço impossível, e o enviaram subindo lentamente por um daqueles canais finos, sua pequena luz avançando pela escuridão que não era tocada, nem vista desde o dia em que a pirâmide foi fechada. E bem no alto da pedra, no fim daquela longa passagem, a máquina deu de cara com algo que ninguém jamais esperava. Uma porta em miniatura. Olhe de perto para o que ela encontrou. A laje está encaixada com precisão perfeita sobre o eixo, selando tudo por completo e bloqueando o caminho adiante. E na parte da frente, há duas pequenas alças de metal, pinos de cobre gastos, fixados na pedra com uma intenção óbvia e cuidadosa. Alças, numa porta, atrás de um canal pequeno demais para uma pessoa, enterrada no meio de milhões de toneladas de rocha sólida, colocada ali por mãos que claramente queriam que aquilo fosse puxado para abrir por alguém, ou por alguma coisa, um dia. As perguntas se formam sozinhas e se recusam a ir embora. Alças para quem? Para ser aberta de que lado? E por que esconder uma porta onde nenhuma mão viva jamais poderia alcançá-la? O mundo assistiu, prendendo a respiração, quando anos depois, um robô mais novo e mais inteligente foi enviado pelo eixo, desta vez,
carregando uma câmera pequena e flexível o bastante para passar pela própria barreira. Ele fez um furinho na laje de pedra, empurrou delicadamente a lente para dentro do espaço oculto do outro lado e, devagar, girou para olhar ao redor. O que viu deixou todo mundo gelado. Pintadas no chão daquela câmara secreta, em pigmento vermelho desbotado, havia marcas e símbolos estranhos, deixados ali por um trabalhador, num lugar em que ele devia ter certeza absoluta de que nenhum olho vivo jamais veria. E além deles, no extremo oposto da pequena sala escondida, havia outra porta. Uma segunda laje de pedra selada, esperando atrás da primeira, fechando o acesso ao que quer que exista ainda mais fundo na escuridão. Sinta por um instante o peso total disso. Você rasteja por pedra sólida, passa por uma porta selada impossível, só para encontrar uma pequena câmara e depois outra porta esperando atrás dela. E além dessa segunda porta, uma escuridão que nenhum olho, humano ou máquina, jamais teve permissão de atravessar. O que está sendo guardado ali, selado atrás de duas lajes trancadas, no fim de um eixo não mais largo que um livro, vigiado com tanto cuidado e escondido de forma tão completa que até os trabalhadores que o construíram desceram em silêncio para o túmulo, sem jamais falar sobre isso. Tesouro, talvez. Um corpo escondido, uma mensagem destinada aos deuses, um aviso final. Ou algo que os construtores queriam que o mundo nunca, jamais alcançasse, e para isso tomaram um cuidado extraordinário para garantir que não pudéssemos. E é aqui que nossa longa descida finalmente termina, diante do único segredo que as pirâmides ainda se recusam absolutamente a entregar. Essa segunda porta nunca foi aberta. Ela está ali agora mesmo, esta noite, no coração escuro e sem ar da Grande Pirâmide, exatamente como esteve por milhares e milhares de anos, com suas alças de cobre esperando no breu, sua câmara final selada contra tudo e contra todos. Temos as ferramentas para atravessá-la, temos a vontade ardente de saber o que espera lá dentro, e ainda assim, atrás daquela pequena porta de pedra, o último e maior segredo das pirâmides antigas, aguarda em silêncio perfeito e paciente o momento em que alguém finalmente se atrever a puxá-la para abrir. O que você acha que está escondido do outro lado? Me conta nos comentários, porque mais cedo ou mais tarde alguém vai descobrir, e as pirâmides terão de revelar a última coisa que esconderam o tempo todo.